Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula na Central do Enem. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Márcio e essa aula de hoje é uma aula de finalização dessa parte de função do segundo grau. Então a gente já fez aí algumas aulas anteriores e hoje a gente vai finalizar resolvendo mais algumas questões. Queria lembrar a vocês o que nós já fizemos em aulas anteriores, certo? Então observem bem, a gente está aqui, olha, no estudo da função do segundo grau, certo? Também conhecida como função quadrática. E o que foi que nós fizemos no decorrer dessas aulas? A gente teve uma primeira aula, onde eu abordei com vocês alguns conceitos iniciais e expliquei principalmente onde é que a gente usa essa parte de função do segundo grau. Depois nós fizemos uma segunda aula, onde eu falei para vocês sobre raízes, coordenadas do vértice, gráfico e também resolvemos alguns exercícios. Na nossa terceira e quarta aula, nós fizemos resolução de exercícios, revisando a matéria e o conteúdo, certo? E nessa aula de hoje, nessa nossa quinta aula, a gente vai fazer a resolução de exercícios para finalizar esse conteúdo. Tudo bem? Então, vou começar essa aula de hoje com vocês resolvendo uma questão. Então, vamos olhar o que é que diz essa nossa primeira questão de revisão final dessa parte de função do segundo grau. Olhem bem o texto dessa questão. Ele diz para nós o seguinte aqui, olha. Na fabricação diária de um produto, a receita R, em milhares de reais, é dada pela função, aí ele coloca uma função quadrática bem aqui, olha. R de x igual a 8x menos x ao quadrado. Aí ele diz o seguinte, a receita R será máxima quando o número de produtos x fabricados for quanto? Então, usando aquela nossa velha técnica, né, que tanto eu já falei aqui para vocês, num primeiro momento a gente identifica os elementos, os dados da questão, depois a gente deixa bem claro o que é que o problema quer saber, ele quer saber aqui, ó, essa quantidade x para que a receita seja máxima, e agora eu vou para o último passo, que é justamente resolver a questão. Então, só para reforçar, ele quer saber nessa questão qual é a quantidade x para se ter uma receita máxima, vamos chamar assim. Tudo bem? Então, lembrando de algumas coisas que a gente já falou aqui para vocês, a minha função que fornece aqui a receita está dada na questão. Olha. 8 de x, ou melhor, 8x menos x ao quadrado. Então, nesse caso aqui, só para reforçar um pouquinho mais, o coeficiente A vale menos 1, o B, 8, e o coeficiente C, como não está aparecendo o termo independente, 0. Tudo bem? Outro detalhe, turma, se eu fosse fazer aqui, olha, um desenho do gráfico dessa função, esse desenho do gráfico ficaria mais ou menos assim. Olha só. Esse aqui seria o gráfico da nossa função quadrática, né? Abertura da parábola para baixo por causa desse cara aqui, olha. O coeficiente A negativo. Quem é que está bem aqui nesse ponto aqui, ó? Nesse ponto aqui, que é o meu ponto máximo da função, eu tenho o vértice da parábola. Então, aqui eu tenho a abscissa do vértice e bem aqui a ordenada do vértice. Como a gente já falou em aulas anteriores, esse eixo aqui, ó, é o eixo da receita em função de x. E esse eixo horizontal é o eixo x. Então, a pergunta da questão é a seguinte. Quem é a receita máxima? A receita máxima, ou a receita, eu estou medindo aqui no eixo y, certo? Então, se você olhar com cuidado, aqui o gráfico mostra a variação da quantidade x em função de y, ou seja, em função da receita. Então, esse camarada bem aqui, ó, é a minha receita máxima. E para essa receita máxima, o x que eu tenho aqui, olha, é o x do vértice. Moral da história, turma. O que eu preciso calcular aqui, ó, é a abscissa do vértice, que a gente já viu em aulas anteriores, menos b sobre 2a. Beleza? Então,
observa que é uma questão simples, desde que você conheça a técnica certa de resolução. Lembre-se que a nossa proposta aqui, na resolução de questões nessas aulas preparatórias para o Enem, é ensinar você a resolver da forma mais fácil, beleza? Então, bora continuar aqui. Então, essa quantidade x é menos o b, que é 8, dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. Tudo bem? Então, isso aqui vai ficar igual menos 8 sobre menos 2. Eu já expliquei para vocês em aulas anteriores por que na divisão aqui menos com menos dá mais. Então, isso aqui é 8 dividido por 2, de onde a gente encontra que essa quantidade x fabricada é uma quantidade de 4 unidades, né? Deixa eu ver qual é a unidade ali. Fala na fabricação de um produto, a receita é R$ reais, então a gente imagina que esse 4 aqui seja 4 unidades. Beleza? Certinho? Então a resposta aqui, ó, letra B de bola. Tudo bem? Então essa é uma questão de revisão que a gente pegou aí para reforçar essa ideia da utilização dos máximos e mínimos da função. Nesse caso aqui, né, o ponto é o ponto máximo. Você observa que quando o coeficiente A é negativo, nós tivemos aí o ponto máximo. Tudo bem? Então, vamos seguir em frente para uma próxima questão, ainda explorando essa ideia de máximos e mínimos da função. Olha essa outra questão aí. Observa de novo. Vamos destacar os dados da questão aqui, daquele jeitinho que a gente fez no item anterior. Ele fala assim: uma fábrica de beneficiamento de peixe possui custo de produção, de X quilos de preço representado por C igual a x ao quadrado menos 10x mais 900. O valor mínimo, olha aqui, ó, o valor mínimo do custo em reais é quanto? Então, de novo, né, já destaquei os dados da questão. Ele quer saber o seguinte, ele quer saber nessa questão quem é o custo mínimo. Tudo bem? Olha, se nós fôssemos fazer aqui um gráfico dessa expressão, esse gráfico ele ficaria mais ou menos assim, olha, o eixo x aqui e o eixo y é o eixo do custo, né? Custo em função de x. Tudo bem? Como é que ficaria esse gráfico? Ele ficaria mais ou menos assim, olha. Veja que a abertura da nossa parábola agora está para cima. Por quê? Se nós olharmos a função aqui, olha, c igual x quadrado menos 10x mais 900, observa que o nosso coeficiente A agora vale 1, o B menos 10 e o C 900. Então veja, olha o nosso coeficiente A aqui, ó, positivo. A gente já falou em aulas anteriores sobre isso. Quando o coeficiente A é positivo, a abertura da parábola é para cima, é aquela chamada função feliz. Se você não assistiu essa aula, volta lá no nosso canal do YouTube ou lá no meu canal particular e assiste essa aula onde eu falo sobre o gráfico da função quadrada. Tudo bem? Então, novamente, se nós olharmos com cuidado agora, olha, bem aqui, turma, está o nosso... Bem aqui, olha, está o nosso vértice da parábola, certo? Bem aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma abscissa do vértice e aqui, olha, a ordenada do vértice. Essa ordenada do vértice nada mais é do que o nosso custo mínimo, beleza? Então, quem é o meu custo mínimo? Custo mínimo é a ordenada do vértice, ou seja, menos delta sobre 4A. Tudo bem? E aí, professor, quem é o delta, né? Bora calcular esse delta separadinho bem aqui, olha. Delta, todo mundo já sabe, b ao quadrado menos 4ac. Quem é o b? Menos 10 ao quadrado menos 4. O a vale 1
e o C vale 900. Então, olha só, turma, esse delta vai ser menos 10 ao quadrado aqui vai dar 100, menos 9, ou melhor, 4 vezes 1 vezes 9, 3.600, né? Continha fácil de fazer, todo mundo sabe. E aí, fazendo aqui a subtração 100 menos 3.600, você vai achar o delta menos 3.500. Tudo bem? Então, bora trazer para cá. Olha. Vai ficar o menos da fórmula. O delta que deu menos 3.500 sobre 4A. 4 vezes 1. Ok? Então, esse custo mínimo seria, de novo aqui, olha, menos com menos vai dar mais. Vai ficar 3.500. Isso tudo dividido por 4, certo? E aí, se você fizer essa divisãozinha aqui, ó, 3.500 por 4, você vai encontrar um custo mínimo de 875. Tudo bem? Deu para entender aí, pessoal? Tranquilo? Fazendo aquela continha ali, né? 3.500 por 4, ó, pode fazer aqui no cantinho. Ó. 3.500 dividido por 4, 35 por 4 dá 8. 8 vezes 4, 32 para 35. Sobra 3, baixo 0. 30 por 4 dá 7. 7 vezes 4 dá 28. Para 30 sobra 2. Né? Baixa-se outro 0 aqui de cima. 20. Aqui vai dar 5. Né? 875. Olha aqui, galera. Olha. Letra E. Tudo bem? Então, duas questões aí envolvendo o cálculo de máximos e mínimos da função, né? Duas questões que dá para você aí rever esse conteúdo. Professor, tem uma outra questão aí que a gente possa fazer, para a gente resolver? Tenho, vou deixar uma questão aqui para vocês. Na verdade, eu acho que eu vou deixar duas questões para vocês fazerem aí. Né? Você presta atenção agora no texto dessas duas próximas questões. Vamos ver se aparecem as duas ou se tem apenas uma. Ok, olha só, turma. Presta atenção nesse texto aí, você vai tentar fazer. Essa questão ela envolve a parte de função quadrática e a parte de geometria plana, esse cálculo de áreas planas. Ele fala assim, na figura a seguir tem-se um quadrado inscrito em outro quadrado. Pode-se calcular a área A do quadrado interno, subtraindo-se da área do quadrado externo as áreas dos quatro triângulos. Está lá os quatro triângulos, né? Se você olhar bem aqui, ó. Se você olhar em volta, você tem aqui os quatro triângulos. Olha aqui, ó. Tem esse aqui, né? Olha aí. E os outros três, todos iguais. Beleza? Feito isso, verifica-se que A é uma função da medida x. Aí ele quer saber aqui, olha só o que ele quer saber. Presta atenção aqui, ó. O valor mínimo de A. Certo? Então, uma questão aí para você pensar um pouquinho, para você analisar com calma e tentar fazer em casa, né? Tentar fazer. Você não pode ficar nessa de só o professor resolve para você. Olha essa outra questão aqui. Essa outra questão é muito fera. Então, aqui você tem que ter muita calma para resolver essa questão. Certo? Muita calma aí. Uma questão realmente que vai exigir de vocês um nível de atenção, um nível de percepção algébrica muito grande. É uma questão da UERJ, em que ele dá aí todo um enunciado e aí ele faz a pergunta, né? Admita que V1 e V2 são, respectivamente, os vértices das curvas traçadas no gráfico, certo? E aí ele faz a seguinte pergunta para nós. Ele coloca aí o seguinte, aqui, só para a gente entender o que ele pergunta aí. Ele quer saber qual é a razão A1 sobre A2, né? Qual é a razão entre A1 e A2. E aí você já vai ter que pensar um pouquinho mais nessa questão aí. Tudo bem? Então, turma,
Um muito obrigado a todos. Não esqueça de tentar resolver essas duas questões aí que eu deixei para vocês. As duas envolvem essa ideia de máximos e mínimos da função quadrática. Você vai sair justamente pelas coordenadas do vértice. E não esqueça de assistir às aulas anteriores. Lembrem-se do que eu falei lá no início do nosso curso no primeiro semestre. Nosso objetivo aqui é focar na técnica, na resolução de exercício mais fácil para você ganhar tempo na hora que estiver fazendo a sua prova. Tudo bem? Então, deixo um abraço aqui para vocês, bons estudos e até a próxima.